Boa noite, eu sou Cris Amarante, arqueóloga, e hoje nós estamos aqui para mais uma live do projeto Lives Arqueológicas. E a convidada é a Letícia Ribeiro. Olá, Letícia, tudo bem? Dá para me Tudo ouvir bem, bem? Cris? Dá. Então, antes de apresentar a Letícia, eu vou apresentar o projeto Lives Arqueológicas, que são várias instituições de pesquisa, empresas de arqueologia e canais de divulgação que são envolvidos nesse projeto. Então, aqui estão representados também por nós hoje a Meandros Arqueologia, o perfil contextos.arqueologia, @arqueólogos, o perfil Território Arqueologia, Lapioneb 7, V e 2 izinhos, Recôncavo Arqueológico, Arquealternativa, Registro Arqueologia, Arqueologia e Pré-História, Arqueologia do Oeste da Bahia, AL Consultoria 1, Peru Arqueologia e @gesto UFMG. Então são todos esses perfis que fazem parte desse projeto que se chama Lives Arqueológicas, que todas as quartas-feiras às 7 horas da noite está aqui no Instagram, sempre em algum perfil diferente, hoje às 20 por uma necessidade minha. Então hoje está aqui comigo uma arqueóloga que eu admiro muito, que é a Letícia Ribeiro, que é especialista em cerâmica, uma pessoa que me ensinou muito sobre cerâmica tupi, que é o que ela estuda. A Letícia é mestra em arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, o MAI-USP, e também trabalha na empresa Zanetini Arqueologia e é colaboradora da Fundação Araporã, que tem o Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara, que a Letícia também é colaboradora do museu. Quero começar, Letícia, com uma apresentação antes de irmos para as perguntas? Alguma fala inicial? Não, acho que em relação à apresentação tá ok. Acho que eu tô sentindo um eco da minha fala, né? Tá Eu não dando retorno? sinto, eu sinto Não? normal. Então, beleza. Só queria, na verdade, fazer uma pequena observação em relação ao museu, né, que você falou, que na verdade não é um museu da Fundação Araporã, é um museu municipal. E a Fundação Araporã, né, atuou durante muito tempo, vem atuando durante muito tempo no mapa, mas é um museu de gestão municipal. É uma parceria, então, interinstitucional. Uhum. Ótimo. A Letícia tem uma pesquisa e é um dos motivos dela ter sido convidada para essa live, que é muito interessante, porque a Letícia pesquisou acervo musealizado. Então, muitas vezes, os arqueólogos e arqueólogas se dedicam a estudar uma escavação específica ou acervos que são provenientes de uma escavação. E a Letícia estuda cerâmica tupi, como eu disse no início, e resolveu situar a pesquisa dela no interior do estado de São Paulo. E ela foi em vários museus onde tinham as cerâmicas tupis para fazer essa pesquisa que originou a dissertação de mestrado dela no MAI-USP, orientado também por uma arqueóloga mulher, a professora Marisa Afonso. E aí eu te pergunto, Letícia, a primeira pergunta, por que você escolheu estudar um material já musealizado? Então, Cris, eu preparei até uma colinha aqui com alguns dados bem impactantes, primeiro, para a gente entender o porquê de estudar acervo musealizado, né? Eu entrei na Museus BR, que é uma plataforma do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, e aí lá a gente tem um mapa com todos os museus do Brasil, né? Todos que são cadastrados pelo IBRAM. E aí a gente tem um dado de 3.863 museus no Brasil, cadastrados no IBRAM. Para o estado de São Paulo, a gente tem 674 museus. Então, quer dizer, a gente tem muito museu.
Aí eu tenho um dado também que foi publicado nesse livro aqui. Tá de ponta cabeça, não? Que é uma publicação de 2012. E depois eu passo os dados certinhos tanto da plataforma quanto dessa publicação. Em 2010, a Secretaria do Estado de Cultura, junto com o CISEM e a Arthur Portinari, fizeram uma pesquisa, um levantamento nos museus do Estado de São Paulo sobre acervos relacionados à presença de povos indígenas. E aí, essa pesquisa resultou em 53 instituições, em 28 municípios do estado de São Paulo, que têm acervos relacionados à questão indígena, seja arqueológico ou etnográfico. Então, tem um panorama grande, assim, né, para a gente estar pensando de acervo e presença de povos indígenas no interior de São Paulo. Então, isso é um dos motivos que me motivou a trabalhar com esses acervos, porque, de certa forma, essas instituições, principalmente do interior, instituições que não estão vinculadas a instituições universitárias, como é o caso do MAI, onde eu estudei, né? No caso desses museus pequenos, esses museus estão sendo esquecidos, né? Eles meio que morrem. Então, se a gente não está fazendo pesquisa com eles constantemente, é como se eles não existissem, né? Claro que tem a questão da exposição e tudo mais, mas é muito importante que a gente, enquanto cientista, traga também para a comunidade acadêmica o que tem nessas instituições, né? Porque a gente está acostumada a fazer sempre esse esforço do caminho contrário, né? Da ciência e levar para a sociedade, mas é muito importante que a gente também traga para dentro da universidade esses acervos que não são conhecidos. E aí outro motivo também, né, que me levou a pesquisar esses acervos é que eu comecei na arqueologia trabalhando dentro do museu, né? As minhas primeiras atividades dentro da prática arqueológica foi com acervos. E aí, ao longo dos anos que eu trabalhei na fundação, antes de entrar no mestrado, eu tive a oportunidade de visitar várias instituições, né? E conheci vários acervos mesmo antes de entrar no mestrado, e muitos deles incorporaram a minha pesquisa de mestrado depois. Ok, realmente os dados são muitos museus. Se formos pensar, 28 museus com acervos de museu indígena no estado de São Paulo é um número bem alto. 53, na verdade, em 28 municípios. Ai, desculpa, 53 em 28 municípios. Todos do interior do estado de São Paulo? No estado todo, né? Contando o interior também. Deixa eu dar boas-vindas a algumas pessoas que eu vi que eu conheço e outras que escreveram. O Osiel Monteiro diz que ele nos manda um alô do Parque Nacional de 7 Cidades no Piauí. Ah, sou louca para conhecer! Daí também a Carla, que é da Universidade Federal de Sergipe. Tá a Sandra, que é da Univasf. E vocês podem se apresentar também, porque eu não conheço todas as pessoas. Quem quiser dizer de onde é e também fazer perguntas lá mais para o final da live, nós passamos as perguntas para a Letícia. Então, Letícia, minha próxima pergunta para você, eu vou emendar, na verdade, a segunda com a terceira. Foram quais museus você pesquisou, né? E quais as problemáticas de desenvolver uma pesquisa nesses moldes? Tá. Eu visitei, foram 10 museus, né? Aí eu listei eles aqui e eu vou falar. Eu visitei o Museu Histórico Sorocabano, o Museu da Cidade de Salto, o Museu Santuário Nacional de Aparecida, que é em Aparecida do Norte, o Centro de Museologia e Arqueologia, que fica em Presidente Prudente, na Unesp, o Museu de Arqueologia Regional, que também fica na Unesp, em Presidente Prudente,
o Museu de Arqueologia de Iepê, o Centro Regional de Arqueologia Ambiental em Piraju, que é vinculado ao MAI, a Fundação Cultural Jacareí, o Museu Municipal Elizabeth Aitai, que fica no município de Montemor, e o Museu Municipal de Mogi Guaçu. São 10 museus e em várias cidades, né? E aí eu só queria salientar, eu não trabalhei com muitas peças, né? Porque eu optei por trabalhar com peças inteiras. E peças inteiras com pintura, especificamente. Então, eu tive uma amostra não muito grande. Foram um total de 53 vasilhas inteiras, de várias, né, morfologias. E aí, desses museus, 2 têm um acervo mais expressivo, numericamente, né? Que é o Centro de Museologia, Antropologia e Arqueologia de Presidente Prudente, que é o CEMARP, e a Fundação Cultural Jacareí. Aí, as problemáticas da pesquisa, né, de trabalhar com acervo. Ô, Letícia, antes de você ir para as problemáticas, então, são 53 museus no estado de São Paulo. Qual foi o teu critério para escolher esses 10 museus? O primeiro critério foi identificar essas peças que eu queria trabalhar, né? Porque eu sei de outros museus que têm acervo arqueológico, né? Porque tem o Museu de Água Vermelha, que inclusive acho que foi estudo de caso da Marília Xavier, né? Sim. Tem o Museu de Tupã, tem mais o Museu de Bastos, tem... enfim, tem outros museus, mas eu queria trabalhar especificamente com essas vasilhas inteiras e com pintura. Então, isso acabou saindo, né? Alguns museus não foram visitados, né? Então, o critério, na verdade, foi o tipo de objeto que eu estava procurando. Entendi. E então tá, agora nos conta das problemáticas de uma pesquisa assim. As problemáticas, né? Trabalhar com acervos é complicado, porque a gente está lidando com um material que muitas vezes é antigo, né? Eu visitei acervos que são mais antigos do que eu. Então, acervos herdados de uma prática científica muito antiga, de uma prática não científica, e isso tudo influencia, né, no tipo de documentação que foi produzida, na forma que esses acervos foram acondicionados, como eu posso falar, a própria realidade de não ter profissionais formados na área, né, nos museus, então isso também impacta um pouco a pesquisa. E eu me deparei com várias realidades. Na verdade, grande parte dos acervos que eu trabalhei, eles são resultados de pesquisas sistemáticas, né, realizadas por profissionais, muitas vezes profissionais já conhecidos, né, tipo a Palestrini. Teve acervo que foi pesquisado pelo José Luiz Moraes. Só que isso no passado, né, algumas décadas já, né? E aí, como são instituições pequenas e antigas, foi difícil encontrar a documentação primária desse material. Então, reconstituir o contexto desse material foi muito difícil. Não consegui, na verdade, né, realmente chegar ao contexto original. Então, eu tive que apelar para um contexto mais amplo, né, fazer um estudo regional para entender esses modos de ocupação das populações no interior de São Paulo, para poder estar trabalhando com um acervo. No caso de documentação primária, você não teve acesso a cadernos de campo, croquis, essas documentações? Às vezes alguns casos não. Alguns casos eu consegui, tive acesso ao relatório, mas isso foi o caso de uma pesquisa um pouco mais recente, início dos anos 2000. Agora, essas mais antigas,
da década de 60, da década de 70, tinha sim um relatório, né, algumas fotografias, mas eram informações pontuais, assim, né? Não tinha detalhado que tipo de atividade foi feita, aí não tinha detalhado como que foi esse processo de curadoria, para a gente entender quais foram os métodos e as técnicas, né, da curadoria, várias situações. Agora vamos falar o lado bom. Quais foram as contribuições que essa pesquisa trouxe para a arqueologia brasileira, assim, na sua análise? Tá. Só antes de responder essa, é que você falou o lado bom. Na verdade, tudo que eu coloquei de desafios, eu não entendo isso como um lado ruim, na verdade, né? Eu entendo isso como uma trajetória de vida desses acervos, né? Eu não estou, de maneira alguma, aqui criticando nenhum profissional e nenhuma instituição, né? Eu só entendo que as práticas mudaram muito, né? As práticas de documentação e conservação. E o objetivo, né, da arqueologia, a nossa leitura da prática arqueológica mudou muito. E aí lidar com isso, com acervos que vêm de um passado onde a realidade era outra, né, eu entendo que é complexo. Desafiador. Mas tá, aí isso é desafiador. E como é que posso falar? As contribuições da pesquisa, eu acho que está muito relacionado a valorização mesmo desses acervos, né? Porque, como eu falei, eles ficam esquecidos, né? E para os profissionais desses museus, né, que são do interior, eu acho que isso faz muita diferença, né? E eu digo isso até por experiência própria, né? Quando a gente recebia alguém de fora no mapa, que é o Museu de Araraquara, a gente sentia que o nosso trabalho estava sendo reconhecido, né? Então, eu acho que o ponto, um dos principais, né? Acho que o principal ponto é esse, trazer esses acervos para a cena acadêmica, né? E valorizar essas instituições, esses profissionais. Agora, me conta assim, curiosidade, em termos arqueológicos, o que você conseguiu construir de conhecimento assim, a esses povos tupi que habitaram o passado e que produziram esses materiais que você analisou? Então, aí é uma coisa complicada, né? A gente tem, para o caso de Tupi, uma riqueza muito grande de referência bibliográfica, né? Não só na arqueologia, mas na etnografia, na etnohistória, na linguística. Então, na verdade, trabalhar com Tupi, já que a gente tem um corpo de literatura, de bibliografia consolidado, é uma responsabilidade, né? E às vezes eu acho que às vezes não, sempre eu acho que eu não alcancei esse objetivo de acrescentar alguma coisa. Mas eu sei que eu trouxe dados de instituições em que pesquisadores reconhecidos não sabiam que existiam esses acervos. Porque depois que eu passei, por exemplo, no Museu Histórico Sorocabano, outros pesquisadores estiveram lá, né? O Noélio esteve lá e o Ângelo Correia esteve lá. Inclusive foi da minha banca. Mas eu não sei se eu atingi um objetivo assim de trazer algo a mais, sabe? Para esse contexto do interior de São Paulo. Agora, uma coisa que eu fiz e que não é comum tá focado na questão dos grafismos, né? Da interpretação desses grafismos, porque existe uma crítica muito grande, na verdade, de uma leitura iconográfica desses grafismos da cerâmica, né? E é uma coisa que eu arrisquei a fazer, só que ficou um ensaio um pouco tímido, assim, né? Eu poderia ter avançado mais, poderia ter feito mais,
mas não sinto segurança. Ô, Letícia, entrou a Camila da Cajufes, que é a empresa júnior de arqueologia da UFES. A Dulcelaine diz que você acrescentou sim. E o Pacheco tá dizendo, massa, Letícia desbravando. Quem tem amigo tem tudo, né? É verdade. Olha, amigos interessantes. Mas me diz aí, então, em relação aos grafismos, alguma, assim, para nós que não somos da área, ou para quem não estuda tupi, traduz isso em palavras, assim, o que você propôs de estudos a respeito dos grafismos, que tipo de análise você chegou? Eu acho que a gente tem poucos trabalhos relacionados à iconografia aliás, fora da Amazônia, quase não tem, né? Então, eu sofri um pouco para ter algumas referências, né? Uma das principais referências que eu tive foi um artigo da Fernanda Toqueto, que ela fez a interpretação de algumas cerâmicas, né, do Sul, não lembro se de Santa Catarina, e a interpretação dela me deu uma luz, né, bastante interessante. Então, eu consegui identificar grafismos que representam, como eu posso falar? Acho que seria antropomorfo, né? Eu não tô com os desenhos aqui, mas eu posso até depois separar. Que eles são representados muito parecido, inclusive, com o que tem na Amazônia, né? Você tem os membros, assim, meio de volutas, né? Que estão presentes principalmente nas vasilhas que são abertas, que são as vasilhas usadas em rituais antropofágicos, né? A gente tem toda uma literatura de relatos de cronistas e de relatos de religiosos, né, o pessoal que trabalhava nas missões, e eles registraram, falaram, comentaram sobre esses rituais antropofágicos, e nos desenhos, né, desses viajantes a gente encontra as vasilhas nessa morfologia aberta, né, que são as gamelas. São pratos usados para comer coletivamente. E já para as vasilhas fechadas, a gente já tem um outro tipo de traço, né, que geralmente são traços retilíneos, e que podem representar também uma figura antropomorfa, mas geralmente estão associadas a cruz, né, que é um elemento que está presente na mitologia guarani. Tem as rosetas, né, também, que o André Cruz fala em alguns artigos dele, que é a pintura em cerâmica tupi-guarani, ou a cerâmica tupi-guarani pintada, um desses dois. Então, o que eu mais identifiquei foi essa diferença de traços, né, que as vasilhas abertas, né, usadas nos rituais antropofágicos, elas têm traços curvilíneos, e as vasilhas fechadas, que são usadas para fazer cauim, e que depois são reutilizadas, né, em sepultamentos, elas têm traços retilíneos, né? Letícia, eu lembrei agora de uma coisa que nem estava aqui para te perguntar, mas na época que você fez a pesquisa, você apareceu no Estadão, não foi? Com uma foto que eu acho lindíssima, que tem uma cerâmica bem grande, ela tem um furo e você aparece assim, eu acho linda aquela foto. Na verdade, não foi no Estadão, foi uma entrevista que fizeram quando eu estava em Sorocaba, aquela peça é acervo do Museu Sorocabano, e foi uma reportagem para o jornal local, né? E saiu a reportagem online e no rádio também, na época. Nossa, eu não sei porque eu achava que era do Estadão a matéria. Não sei, na minha mente era, mas vocês colocaram acho que no Facebook. E acho que por isso que eu achei isso. Me conta um pouco, porque assim, eu te conheci
Bom, nós nos conhecemos numa situação muito louca, numa semana de arqueologia. Assim, eu conheci a Letícia, me apaixonei pela Letícia e foi à primeira vista. E depois nós fomos trabalhar juntas. Então, me fala da tua experiência profissional. Eu te conheci na Zanetini Arqueologia, depois nos aproximamos mais, porque trabalhamos juntas. Aliás, foi onde você começou a me ensinar sobre a cerâmica e os desenhos na cerâmica, porque na ocasião eu trabalhava com educação patrimonial. Então, quando eu ia para campo, era a Letícia que fazia as minhas instruções de o que tinha de informação naquelas cerâmicas que eu levava para campo para educação, para poder fazer uma interação melhor com a comunidade. E me explica assim um pouco do que você levou da tua experiência como acadêmica para as análises cerâmicas, do que você faz fora da academia, que na verdade é análise, é ciência do mesmo jeito, né? Mas assim, organizado de uma outra forma. E o contrário também, assim, da tua experiência, porque na verdade eu te conheci, você estava nos dois processos. Você fazia o mestrado enquanto trabalhava. Então eu penso que é um caminho assim, vai e volta. Fala um pouquinho assim desse processo. Porque aí você analisa acervo de estado de São Paulo. Quando eu trabalhei com você, era um acervo da Bahia, já é outro estado. Então já amplia o teu olhar. E explica para você como que é isso. Então, na verdade, eu sempre estive nos dois processos, porque quando eu comecei a trabalhar com arqueologia, eu estava no segundo ano da faculdade, bem no começo do ano. E aí a gente tinha um grupo de estudos, né, que é o GEA, Grupo de Estudos Arqueológicos da Fundação. E o GEA também, além de estudar e discutir textos, a gente já trabalhava no museu, né? Teve uma época que a gente teve uma parceria da Fundação Araporã, a Prefeitura de Araraquara e a Zanetini. Então, a Zanetini dava endosso, né, pro mapa, para projetos que eles tinham no interior de São Paulo, e a gente fazia a curadoria e análise desse material. E o pessoal da Zanetini, na época, a equipe técnica da Zanetini, fazia a nossa formação, né? Dava as orientações para a gente trabalhar. Então, eu aprendi sobre curadoria e análise com a equipe que era da Zanetini na época, né? Com a Luana Alberto, né? Que trabalhou com musealização de sítios rupestres, com o Marcel Lopes, que trabalhou com cerâmica tupi no mestrado também. Inclusive, os museus de Jacareí e de Aparecida foram indicações do Marcel. E aí eu comecei nesse processo, né, já na arqueologia de contrato, e só que sempre na minha atuação na fundação, sempre no estado de São Paulo, né? E aí por isso que fiz o mestrado também no interior de São Paulo, e aí quando eu cheguei no Zanetini, foi o mundo inteiro abriu, né? Porque aí eu já analisei cerâmicas de vários lugares do Brasil. Acho que eu analisei cerâmica de todos os biomas do Brasil, assim, de vários estados, e aí cada lugar é um contexto diferente. Aí eu tenho que ir atrás de bibliografia. Não analiso só cerâmica tupi, eu já analisei cerâmica Uru, já analisei cerâmica Caingangue, Aratu, enfim, várias. E cerâmica histórica também, né? Então, cada contexto é um desafio, né? Você tem que pegar, ler tudo, e tudo para ontem, né? Tudo sempre muito rápido. E aí eu uma dupla também, porque quando eu estava perto de defender, foi quando eu peguei para fazer a análise dos sítios Lagoas Damascena, você lembra, né? Sim. Os dois sítios juntos, 40 mil peças. E eu estava terminando o mestrado. E aí foi quando eu fiz a ficha de análise para aquele sítio, na verdade eu testei a minha ficha de análise do mestrado. Porque a primeira ficha que eu fiz para me analisar no mestrado, ela tinha 3 páginas de atributo. E aí eu falei, não, isso vai dar ruim, né?
Aí eu Não fui tem como testando no 40 Zanettini. atributos num acervo de 40 mil peças. Pois é, aí eu fui reduzindo, fui vendo o que é importante, o que era relevante, o que dava para tirar. E aí reduzi a ficha. Aí foi essa ficha que depois eu apliquei no meu mestrado. E aí o método do meu mestrado hoje eu uso sempre na Zanettini quando tem material com pintura, né? Letícia, eu vou adiantar uma pergunta, porque a Dulcelane falou da Camila, imagino que é a Camila Moraes Wichers. Então, a minha pergunta para você é quem são as tuas referências, né, na questão da cerâmica, que é o que você estuda, em quem você se inspira e com quem você mais aprendeu sobre análise cerâmica? Sem sombra de dúvidas, essa parte da análise com quem eu aprendi e com quem em quem eu realmente me inspiro é a Camila e o Marcel também, né? Porque no começo é ele que ensinou, e aí depois, quando eu comecei a ter uma relação mais direta na Zanettini, né, e fui efetivada depois, aí a Camila que lia os meus relatórios e falava, isso tá bom, isso não tá, e foi aprimorando, né? Então eu acho que os dois são importantíssimos, assim, mas também aprendi muito com o Robson, né, trabalhando aí com populações G, né, o Robson Rodrigues, e toda essa ótica da estética Caingangue, de quanto que ele sempre me cutucou em relação à minha escolha do tupi, mas eu entendo, né, porque de fato a escolha do tupi está muito relacionada com a questão estética, né? É um tipo de cerâmica que impacta a gente. Tanto que no meu mestrado eu coloquei uma citação do Marcel Mano, que ele estudou os campos de Araraquara, né? Que é esse sertão desconhecido de São Paulo, né? E aí ele tem um trecho que ele fala sobre a cerâmica e de como que ela encanta a gente, né? Quando a gente se depara com uma vasilha dessa no museu, em alguma exposição. E, de fato, quando eu trabalho com acervo que às vezes tem material tupi e outro material junto, eu tenho que me policiar, assim, para não ser tendenciosa e não ser injusta com o não tupi. Letícia, eu tô rindo aqui porque eu lembro que na Zanettini, quando chegou aquele material lindo do Lagoa Damasceno, eu dizia, ai, porque eu não estudei cerâmica e agora eu quero estudar, porque se eu for estudar cerâmica, eu vou estudar essa que é bonita. E aí tinha toda uma discussão minha, sua e com a Melina Pissolato, aí tu só vai estudar porque é bonito, e o quanto vocês me explicavam que a cerâmica tupi, ela se aproxima muito do que nós valorizamos na estética ocidental, não é isso? Agora, em relação às mulheres, também uma pergunta, uma conversa que eu e a Letícia tivemos nos bastidores, que eu percebo também que as cerâmicas são mais estudadas pelas mulheres. A Letícia falou o nome de alguns homens já aqui, e inclusive o presidente da SAB, né, analisa a cerâmica, mas sempre que eu penso na cerâmica, me vem à mente o nome das mulheres. É interessante que nós conversamos sobre a Camila, me vem a Camila, embora a maior parte das pessoas liguem o nome da Camila Moraes Wichers à museologia, à educação patrimonial, e poucas pessoas, inclusive da arqueologia, sabem que a Camila é especialista em análise cerâmica. E que é uma referência para outras pessoas também. Mas também me vem o nome da Fabiola Silva, com a cerâmica Sirini, da Denise Chan, com os Marajoara, Denise Gomes, que também estuda a Amazônia, você, a Melina Pissolato, que estuda ali a cerâmica de Minas Gerais, a Márcia, né, que é a orientadora da Camila, então da Melina, são os nomes que me vêm à mente, assim, mais de mulheres. E o que você percebe, é isso mesmo? As mulheres mais se interessam pela cerâmica? Isso procede ou não procede? E o que você pessoalmente já pensou e refletiu sobre esse assunto? Então, depois que a gente conversou sobre isso,
eu até fui pesquisar para ver se eu achava alguma publicação que falasse a respeito, né? Porque até então fica assim na nossa impressão, na verdade, né? No que a gente vê nos congressos, no que a gente vê nas publicações, mas que a gente no fim não fica tão atenta às vezes, né? Mas eu também percebo que a cerâmica ela é mais comum entre as mulheres, né? A pesquisa da cerâmica. E aí eu achei um artigo, que é um artigo de 2017, eu posso depois te mandar o link também, que aí você disponibiliza tudo no YouTube, que é um artigo da Loredana Ribeiro, do Bruno Ranzani, da Silva, Bruno Ranzani da Silva Formado, da Sara Schmidt e da Lara Passos. E esse artigo chama A Saia Justa da Arqueologia Brasileira, Mulheres e Feminismos no Apuro Bibliográfico. Eles fazem um levantamento a partir da CNPq, né, e de publicações, da produtividade de homens e mulheres dentro da arqueologia, e depois o quanto que a crítica feminista está presente na nossa bibliografia, né? E a verdade é que a crítica feminista ela não está presente, apesar da gente ter um número igual e muitas vezes maior de mulheres pesquisando do que homens, né? Eu particularmente percebo que na arqueologia do contrato tem mais homens, mas na academia tem mais mulheres. Então a produção científica, de fato, das mulheres na arqueologia é maior, né? A gente está em maior número. E eu acho que talvez o fato da gente muitas vezes escolher a cerâmica é porque a cerâmica é uma possibilidade da gente trazer a mulher para a cena da história, né? Porque as mulheres elas sempre foram silenciadas, elas sempre ficaram em segundo plano, né? Na trajetória histórica. Não à toa aqueles termos que me dá asco, né? O homem da pré-história, o homem das cavernas, o homem isso, o homem aquilo. E depois a justificativa de que o homem, na verdade, é o gênero humano. Isso só mostra pra gente o quanto a mulher sempre esteve silenciada. E como a gente tem relatos etnográficos e relatos etnohistóricos da prática cerâmica, do fazer cerâmica relacionado às mulheres, eu acho que a gente muitas vezes escolhe isso pensando nisso, entendeu? Pensando que é uma forma da gente dar visibilidade para as mulheres. Letícia, sobre algumas pessoas que estão aqui nos assistindo, a Luciana Castro, arqueóloga da Bahia, está aí, o Marcos Albuquerque está nos assistindo, Escada Suas Histórias vem acompanhando aqui algumas, o Marcel mandou dizer saudade dos nossos tempos de laboratório, a Lê se destacou, feliz em saber que faço parte dessa história. E a Dulcelane já mandou um beijinho para o Marcel também, dizendo que está com saudade. Voltando aqui para o tema das mulheres, nós temos uma pergunta que essa semana eu fui entrevistada por um grupo de crianças de uma escola de Santos, que se chama Maple Beer, que é uma escola bilíngue, por isso que ela tem esse nome. E uma criança, uma menina na faixa dos 9 aos 12 anos, chamada Tarim, que eles são alunos da professora Adriana, fez uma pergunta assim que eu achei muito inteligente, mas eu pensei, eu vou responder, mas a Letícia tem mais condições de responder sobre isso do que eu pedi autorização, eles autorizaram aqui te perguntar. Aprendemos que provavelmente foram as mulheres que descobriram a possibilidade de desenvolvimento da agricultura. Isso é verdade? Porque sabemos que as cerâmicas são ligadas aos povos agricultores. Então é verdade que é ligado à mulher essa questão do desenvolvimento da agricultura? Eu fiquei remoendo também essa pergunta depois que você me falou. E aí eu coloquei inicialmente 3 observações aqui que eu vou falar e que provavelmente eu não consigo pensar linear, por isso que eu fiz da cola, então é provável que eu emende outras coisas. Mas o primeiro comentário é assim, que bom
que uma criança está te fazendo essa pergunta. Porque a gente é de uma geração em que jamais passaria pela nossa cabeça problematizar se é mulher ou se é homem que está fazendo alguma coisa no passado, né? Já era por certo que era o homem que fazia tudo, e a mulher nunca existiu. Então, que bom que a nova geração já está sendo educada para pensar e refletir os papéis, não só de homens e mulheres, né? Porque eu acho que a gente também tem que refletir esse binarismo de gênero, né? Que ainda, para mim, ainda é um pouco complicado, né? Mas eu acho que a gente tem que insistir nisso, em problematizar. E aí, um segundo ponto, né? A agricultura ela é um marco muito importante para a humanidade. E como você falou, a gente associa a agricultura cerâmica, mas elas não necessariamente apareceram juntas, né? Tem muitas sociedades que têm a caça e a coleta como uma atividade econômica mais expressiva do que a agricultura, e elas fazem cerâmica. E tem sociedades em que a agricultura é a base econômica principal, né? O que acontece é que, com a agricultura, a gente tem a sedentarização, né? E a cerâmica, ela começa a ser mais... ela começa a ter um papel principal, porque você começa a ter excedente, você começa a ficar fixo num lugar. Então, a cerâmica começa a ser produzida mais, né? Em maior quantidade e também em maiores dimensões. Pela necessidade do armazenamento do que se coleta e dos grãos. Exatamente. E etc. Mas as populações de do Sul, por exemplo, no contexto arqueológico, elas são caçadoras-coletoras, né? A caça-coleta é uma atividade de referência, né? E o manejo, mas elas produzem cerâmica também, né? Que é o que a gente conhece como tradição Icararé. Mas, enfim, outro ponto importante também é a gente entender que a agricultura, ela não nasce num lugar só e depois se expande. Ela nasce em vários lugares, em tempos diferentes, e não necessariamente elas estão interligadas, né? Então, eu acho que é muito importante a gente falar isso também, porque na escola a gente acaba ensinando para as crianças um processo muito linear. E isso depois atrapalha a gente. Quando a gente chega na ciência, a gente tem que refletir e problematizar, só que a gente foi criado dentro de um pensamento linear. Isso dificulta o nosso processo, né? Assim, acho que fecha um pouco a mente. E aí, sim, sobre mulheres e agricultura, né? Finalmente, tentando responder. A gente tem, então, vários relatos, como eu falei, tanto de cronistas quanto relatos etnográficos mais recentes das mulheres associadas à prática cerâmica e ao cuidado da roça também, né? Na antropologia, a gente tem vários relatos, não só no Brasil, mas na África e na Oceania, de populações em que as mulheres eram responsáveis não só pelas atividades domésticas, mas pelo cuidado da roça. Então, eu acho que isso dá, sim, um pouco de apoio, né, para a gente consolidar essa hipótese de que a agricultura pode estar relacionada às mulheres. Letícia, na cerâmica, sim, é possível observar as digitais e saber, assim, se quem estava a produzir se tinham crianças ali produzindo também, ou se eram mais mulheres do que homens, pelas digitais que ficam na cerâmica, porque há todo um processo de alisamento e algo dos dedos de quem produziu fica ali. Dá para fazer esse tipo de análise? Eu não sei se dá para separar de homem ou de mulher, né? Mas dá para perceber quando tem criança, sim, porque as mãozinhas são menores e também dá para perceber pelos traços uma artesã que é mais experiente de uma artesã que está aprendendo, né? Geralmente o traço de uma artesã
mais experiente tende a ser mais preciso, né? E o de quem está aprendendo já é um pouco mais tortinho, às vezes uma linha desencontra com a outra, então nesses pequenos detalhes a gente percebe que é uma pessoa que pode não ser tão experiente. Uma coisa que você me ensinou também, se você quiser falar um pouco mais sobre isso, é que a decoração, a pintura, ela chama atenção. Mas uma vez você me explicou que a peça alisada, esse alisado também é uma forma de decoração e que é mais difícil você cobrir uma imperfeição se você tem a peça toda alisada do que se ela foi pintada, porque a pintura, de certa forma, cobre a imperfeição, é isso? Nossa, a cerâmica que é alisada, a superfície alisada, ela é muito difícil, porque quem já mexeu com barro, quem já tentou fazer oficina de cerâmica, sabe que é extremamente complicado, você tenta arrumar uma coisa, aí às vezes com a unha esbarra ali no lugar, aí fica a marca da unha, é um caos. E deixar tudo alisado, né, tudo com uma superfície muito lisa, no caso da cerâmica caingangue, por exemplo, né, que a gente reconhece às vezes também como tradição de tararé, né, é que eu não gosto de usar as tradições, né, não é uma coisa que eu gosto, mas entendo a importância. Mas a cerâmica caingangue, ela tem uma superfície muito lisa, né, que é um polido, né? É a brunidura, na verdade, que é um polimento que se dá com seixos, com palha, com fuligem, e que deixa a superfície extremamente lisa e brilhosa. E é trabalhoso, né? Dar esse acabamento, né? O Robson trabalhou isso no doutorado dele, mas tem outras pessoas que também trataram disso, né? Cláudia Aparelhada escreveu um artigo sobre isso. Os trabalhos do Tom Miller também abordaram isso, né? Essa questão da estética. O Tom Miller e o Robson, eles entrevistaram ceramistas caingangue para se aprofundar um pouco mais nessa questão da estética, né? E de como que esse tratamento, essa brunidura que a gente coloca lá na nossa fichinha de curadoria de parede simples, aquilo é uma decoração. Aquilo é uma coisa bonita para alguém. Só que a gente não entende dessa forma, então a gente se classifica como simples. Que também é uma denominação que me incomoda. Tem um comentário aqui do Marcos Albuquerque falando que com a utilização do raio-x pode-se identificar a curvatura das unhas. Nossa. Então é provável que pela curvatura se chegue se é uma mão masculina ou feminina. Pode ser. Eu lembrei daquele caso no Lagoa da Macena que eu achei a mordida, você lembra? Marcas de dente na cerâmica? Não vi. Eu achei marcas de dente na cerâmica. E eu tenho certeza que era de criança. Porque eram uns dentes muito pequenininhos e a curvatura também do dente era muito juntinha. Eu lembro que o Paulo levou a peça para um amigo dele que é dentista e ele confirmou que era marca de dente. Que era de criança. Incrível. Lagoa Damasceno, o Pacheco falou aqui, quem não se encanta pelo Lagoa Damasceno, não tem como. Um acervo incrível mesmo. Nós já estamos indo para o fim dessa live, não tem mais perguntas. Tem um comentário, que é a última coisa que eu vou dizer aqui, que é do Peru Aquarqueologia, que ele fala que a grande maioria dos museus com acervos arqueológicos que ele conhece não tem profissionais de arqueologia ou museologia. Muitas vezes são cabides políticos. É uma situação triste, né? Mas eu sempre falo que eu vejo isso como uma oportunidade, assim, que nós arqueólogos e arqueólogas temos que brigar por esse espaço que é nosso. Então, ao invés da gente ficar no lugar da reclamação, nós temos que nos agir politicamente para que exista uma lei, alguma coisa, de que todo museu que tem acervo de arqueologia
tem arqueólogo, porque é um absurdo, né? Você falou das crianças fazerem essas perguntas. Quando eu fiz o meu mestrado na arqueologia, era um estudo de recepção com crianças, e uma das coisas que eles colocaram era isso, assim, como uma coisa muito óbvia, que é, um museu de arqueologia tem que ter um arqueólogo. E eu pensei, nossa, se para uma criança de 9 anos isso é tão óbvio, por que para os adultos não é? Aliás, tem que ter museólogo, que é mais absurdo ainda. Quanto museu sem museólogo, que seria o mínimo do mínimo, né? Museólogo, museóloga, que também a maior parte delas são mulheres. Mas aí é uma questão a brigarmos politicamente por isso, até chegarmos lá. Chegaremos, passo a passo. Letícia, você tem mais alguma coisa que você quer dizer para encerrar a live? Eu, da minha parte, amei tudo. E por mim, já vou dizer aqui que vai ficar no IGTV do Arque Alternativa e vai passar por um tratamento essa live. Em algum momento ela chegará no canal Arqueologia Alternativa também. Vamos levá-la para o YouTube. Que bom. Então, aí eu vou separar para você o link dessas referências que eu usei, né, da plataforma Museus BR, desse artigo A Saia Justa, que tem uma crítica muito bacana. E qual que era um outro que eu tinha? Da referência do livro aqui, né, dos povos indígenas e museus. Eu queria, na verdade, falar essa citação do Marcel Mano, onde ele fala da cerâmica, né, porque é uma citação muito bonita e, mano, é muito verdade, assim. Ele fala assim: ao visitar as coleções arqueológicas e etnográficas do Brasil, invariavelmente os observadores se impressionam com os grandes vasos cerâmicos usados como urnas funerárias. Esses objetos, de fato, nos afetam, tocam nossos sentidos e imaginação, de tal forma que, ante a presença física de um deles, é impossível a indiferença. Ao observá-los, o espectador sagaz é capaz de apreciar não só a beleza estética de várias dessas urnas, mas é capaz também de se deparar com vários seres. Por um lado, os seres cujos restos jazem na urna. Por outro, os seres que povoam o universo simbólico desses povos e aos quais os rituais funerários deviam estar em relação. Esse trecho, para mim, resume o que é essa cerâmica tupi. É incrível mesmo, impressionante. Fechando aqui, deixa eu voltar num comentário. O Cléso Mendes disse: gostaria muito de parabenizá-las. Além de amigo, sou fã do trabalho da Letícia. E o Luiz Pacheco disse: adorei, parabéns. E Palma AC, parabéns, Cris, pela iniciativa em compartilhar essas informações através das lives. Parabéns ao projeto Lives Arqueológicas também, que hoje estamos Arqueologia Alternativa dentro do projeto Lives Arqueológicas, que acontece todas as quartas-feiras, às 19 horas, sempre em um perfil diferente aqui no Instagram. Letícia, muito, muito, muito obrigada. Que delícia, eu tô morrendo de saudade de você. Momento Cristiete da Letícia. Vontade de te dar um abraço, mas já feliz de estar fazendo essa live, que eu tenho um sonho muito antigo de fazer algum vídeo com você e finalmente, por conta, né, de uma série de razões, ele aconteceu assim, mas aconteceu. Então, obrigada por aceitar o convite, por participar do projeto Lives Arqueológicas. Então, eu, Arqueologia Alternativa, agradeço, mas também em nome do projeto Lives Arqueológicas. Arqueólogos aqui está dizendo parabéns, os perfis do Lives Arqueológicos aqui agradecendo. Então, Lê, muito, muito, muito obrigada por compartilhar o que você construiu de conhecimento e vem construindo na sua trajetória. Você, assim, tão jovem e trazendo luzes tão interessantes para a discussão acadêmica, para a arqueologia brasileira. Sou muito feliz de te conhecer de perto e muito feliz de estar hoje sendo a mediadora dessa live. Eu que agradeço. Eu agradeço o convite, agradeço todo mundo que assistiu. Eu sei que a maioria que assistiu já está cansado de ouvir eu falar de cerâmica. Mas eu realmente não canso de falar sobre isso. Eu acho que a gente tem que não só falar, mas problematizar, né, essas questões todas, né, das mulheres, né, de gênero, de representatividade.
E é isso, agradeço realmente esse espaço. E a gente precisa marcar uma atividade ou alguma coisa no mapa também, né? Para vocês conhecerem o mapa. Verdade, é outro sonho. Preciso conhecer pessoalmente o mapa. Obrigada. A Lude Silveira, do Instituto Pretos Novos, mandou um parabéns também para nós. E o G. Alípio diz que não estamos cansados, fala mais uma hora. Verdade, G, também não estou cansado. Se a Letícia falasse mais uma hora aqui, eu ficaria. Mesmo sendo meia-noite aqui em Portugal, já 1 hora da manhã agora, ficaria, Letícia, se você quisesse ficar mais uma hora. Eu me contive, porque eu fiz uma marxista aqui para falar dessa leitura sobre cerâmica. Então eu me contive para não bagunçar a cabeça de ninguém. Tá bom, pessoal, obrigada. Letícia, obrigada. Beijão. Até a Tchau. próxima. Ok. Tchau.